O meu relato não é algo recente, já tem uns anos, mas não esqueço nenhum detalhe. Acho que quem presencia algo dessa natureza não esquece fácil. Pois bem, estava com uma das minhas irmãs assistindo TV. Assistíamos o filme O Guarda-Costas e já era bem tarde, passava da meia-noite. Entre uma cena e outra, ouvimos muito latidos vindo de longe. Mas até aí tudo bem. Moramos no interior de Pernambuco, mas deixa eu frisar uma coisa aqui. Apesar de ser interior e ter sítios por aqui, não moramos em sítio. Até temos um, mas moramos na parte urbana da cidade. Estou esclarecendo aqui, porque algumas pessoas imaginam que todo o interior é regado de charretes, bois no centro da cidade e assim vai. Era normal tantos cachorros na região, mas aquilo foi ficando estranho, porque eles não paravam de latir e rosnar nem um segundo. A princípio pensávamos que poderia ser ladrão, pois na época tinha um homem que roubava as casas à noite por aqui. E por falta de sorte, fomos roubados várias vezes. Era pelo telhado, pelo quintal, bom, enfim ele morreu. Voltando ao assunto, os latidos foram se aproximando e ficando cada vez mais próximos. E de repente, eles pararam de latir. E só ficavam fazendo aquele barulho quando estão com raiva, querendo atacar. E para nossa surpresa, um uivo muito, muito alto mesmo. E minha irmã não pensou duas vezes e correu para o quarto. E eu, curioso, como sempre, continuei onde estava. Para que vocês entendam, na época, a porta da minha casa dava direto na rua. Não tínhamos terraço, muro, nada. E a porta era um material tipo lata, ferro. E como ficava direto para a rua por conta da chuva, enferrujou na parte de baixo, fazendo um buraco, não muito grande, mas era um buraco. Os cachorros continuaram fazendo barulho, e eu, mesmo com medo, corri para a sala, deitei e encostei a cabeça no chão para ver algo pelo buraco da porta. Olhava para um lado e já tinha muitos cachorros parados. Olhava para o outro, direção, e mais cachorros se aproximavam. Comecei a ouvir umas pisadas mais firmes, vinda da outra direção. Pararam de latir e só rosnavam. E quando eu virei a cabeça para o outro lado, eu vi um cachorro enorme, bem maior que todos os outros. E na verdade, ele mais parecia um macaco. Mas lógico que não era. Mas pela posição que ele ficou parado, lembrava muito. Focinho comprido, bastante peludo. E eu não conseguia mais movimentar o meu corpo. E muito menos a cabeça. Era muito medo. E para piorar meu medo, ele uivou bem na minha frente. Nunca me arrepiei, tanto na vida. Um uivo muito longo, e assim que parou, parecia ensaiado. Todos os cachorros que estavam na frente abriram passagem àquele bicho, que saiu numa disparada fora do normal. Em seguida, os cães seguiram atrás. Lembro que fiquei um longo tempo ali deitado sem nenhuma reação. Não conseguia me mexer. Ouvi mais um uivo, mas já bem distante. Medo, muito medo, mas a curiosidade me deu coragem de ir ver. Era macaco? Claro que não. Era um lobisomem? Não sei. Mas posso afirmar, mas muito parecido com o descrito por tantas outras pessoas em relatos. Se era um cachorro, era o rei dos cachorros, maior que todos e imponente. Fui para a cama e não consegui dormir. Era bem cedo quando ouvi que a vizinha chegou na minha casa e conversava com a minha mãe. Ela relatou tudo exatamente como eu vi, e foi daí que tive coragem de contar. Se não fosse ela, jamais eu teria falado isso para alguém. As pessoas não acreditam ou fingem não acreditar. Ela viu da janela do quarto, que era do lado do terraço. Uma experiência bem estranha e inesquecível. E há muitos relatos por aqui. Bom, e esse foi o relato que eu vivi. Obrigado por contá-lo aí em seu canal. Um abraço a todos. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato.
Olá a todos do canal. Vou contar aqui mais um relato verídico acontecido em minha família. Em 1931, minha família morava em um sítio no meio da floresta, no município de Iguape, São Paulo, lá no Vale do Ribeira. O final é bem interessante desse relato, fiquem atentos. A minha família morava no meio do mato, como já contei. Bom, ficava mais ou menos a uns 30 quilômetros da cidade mais próxima. Sem estrada, e a estrada era um rio, sem luz elétrica, sem água encanada. Meus pais trabalhavam na roça, sem estudo, mas com uma sabedoria incrível. Meu pai era bezedor, era capelão de ladainha, costumava fazer novena na casa das pessoas, rezava o terço. Capelão de ladainha era como um pastor nos dias de hoje, só que era católico. Ele também era violeiro. Cantava nos bailes que tinha nas redondezas, tipo mutirão. Trabalhavam de dia e dançavam à noite. Era assim que os casais se conheciam. Meu pai também era carpinteiro. Fazia canoa, pilão, gamela, tudo de árvores. Meu pai era muito respeitado. Não sabia assinar o nome, mas um fio de barba dele valia muito mais que qualquer coisa. Mas também era bastante namorador. Gostava de fazer graça. Fazia verso para as moças nos bailes. Minha mãe ficava doida com ele. Um certo dia, um amigo de solteirice dele começou a surtar e ficou muito violento. O pessoal que se encontrava naquele lugar achavam que ele ia se transformar em lobisomem. Meus pais moravam mais ou menos a uns 3 quilômetros de onde o amigo morava. Mandaram logo buscar meu pai, que foi rápido em um cavalo ligeiro. Chegando lá na casa do amigo, que estava do jeito que nem 10 homens conseguiam segurá-lo, cumprimentou o povo que ali estava, sentou-se de frente com o amigo, na distância de uns 3 metros, e começou a fazer a oração, que ele aprendeu com o pai dele. A oração é as 12 palavras retornadas. Se tiver alguém aqui no canal o tempo antigo e religioso, sabe do que estou falando. E é desse jeito. Você diz a primeira palavra, depois a segunda, aí volta na primeira até chegar no fim, sempre voltando até a primeira. Eu só sei as 4 últimas, que são os 9 meses que Nossa Senhora carregou o menino Jesus no seu ventre. Aí volta repetindo as 8. E 10 são os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí volta de novo. As 11 são as 11.000 virgens. Volta de novo. E 12 são 12 os apóstolos de Jesus. E volta repetindo todos até a primeira. É bem complicado. As 13 é a arrebenta diabo, que essa alma é minha e não é sua. Nisso lá fora deu um grande estouro, que todos os presentes ficaram de boca aberta. O homem que estava amarrado caiu num sono profundo. E o meu pai estava transpirando igual uma cachoeira. Ficaram ali na casa até amanhecer. O homem que até então estava louco, quebrando tudo, se jogando e rolando, batendo a cabeça pelas paredes, acordou bonzinho e não se lembrava de nada. Meu pai benzia mordida de cobra, mal olhado, conjuntivite, sarampo e outras coisas também. Nunca frequentou uma escola. Nunca conheceu casa de macumba. Tudo que ele sabia, aprendeu com os pais e avós dele. Ele faleceu com 58 anos. Sofria de bronquite asmáticas. Mas isso é para outro relato. Eu tinha apenas 4 anos quando aconteceu isso. Todos da redondeza lembram dele com respeito e carinho. Eu era a sua filha caçula. Saudades eternas. Bom, obrigado por contar o relato do meu pai. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Boa noite a todos. Estou enviando um relato que aconteceu no município de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Espero que gostem. Estou ansioso pela narração. Esse relato é de Dona Zulmira. Eu era nova ainda. Tinha meus 20 e poucos anos. Morava com maninha e painho num sítio para as bandas de Cacimbinha. Lá no mato mesmo, bem afastado do povoado. Era mês de junho, tempo de fogueira e promessa.
Naquela noite, eu tinha ido na novena de Santo Antônio, na casa de Dona Rosinha, minha comadre. A reza acabou tarde, umas 11 e tanto da noite, e eu decidi voltar só, mesmo com o povo dizendo para esperar mais um pouco e ir acompanhada. Mas naquele tempo, a gente era valente ou besta, não sei ao certo. E lá fui eu. Estrada de chão batido, escuro que só. A lua cheia clareava as veredas. Tava uma lua bonita, dessas redondas e amarelas, que parecia sol de noite. Eu caminhava com a minha sombrinha embaixo do braço, porque naquele tempo a gente andava com sombrinha até de noite, era de costume mesmo. E foi quando eu comecei a ouvir um barulho diferente no mato do lado da estrada. Primeiro eu pensei que fosse bicho, tatu, raposa, mas aí veio um cheiro ruim, forte, sabe? Uma mistura de bicho molhado com coisa podre, como se tivesse carne estragada por perto. Na mesma hora, senti um arrepio subindo pela espinha, daqueles que deixam o cabelo do braço em pé. Parei, olhei para o lado devagarzinho e foi aí que vi. Tava ali do outro lado da cerca de pau a pique, perto de uns pés de juazeiro. Era alto, bem mais alto que um homem. Magro, mas forte, coberto de pelos pretos, orelhas pontudas, os olhos. Aqueles olhos eu nunca esqueci. Brilhavam como brasa no escuro. E ele me olhava fixo, parado, como se me estudasse. Não rosnava, não andava, só olhava. Eu congelei, quis correr, mas as pernas não obedeciam. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mas uma vozinha dentro de mim, não sei se foi fé ou desespero, mandou eu não correr. Então eu juntei as mãos, fiz o sinal da cruz e falei alto e firme: "Vá com Deus, criatura, vá com Deus." Ele continuou parado por uns segundos, depois virou devagar e entrou no mato, silencioso. Nem galho quebrou. Cheguei em casa pálida, suando frio. Painho achou que eu estava doente. Contei para ele e ele disse: "Você deu sorte, minha filha. Se tivesse corrido, era aí que ele vinha atrás." No outro dia, espalhou-se na feira de Glória que um vaqueiro viu pegadas grandes perto da grota e achou umas galinhas mortas, tudo com o pescoço retorcido. E teve gente dizendo que era João Valentim, um homem calado que morava sozinho no meio do mato e só aparecia nas feiras para comprar sal e farinha. Dizem que ele carregava um rosário velho no pescoço e vivia com um olhar triste, como se estivesse carregando um fardo grande demais. Eu não sei se era ele. Só sei que o que eu vi naquela noite não era coisa desse mundo, não. E até hoje, quando a lua tá cheia e redonda, eu rezo baixinho e fecho a porta de casa cedo. Vai que ele anda ainda por aí, né? Bom, esse é o relato que eu escutei da Dona Zulmira. Obrigado por postá-lo aí em seu canal. Um abraço a todos. Tá aí, galera. Foram 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.